pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office, com o patrocínio da Cavalete. Hoje nós temos como convidado aqui o arquiteto Rodrigo Otaki. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado Seja pelo bem-vindo. aceite. Obrigado a vocês pelo convite. Eu vou pedir até para você se apresentar para o público e contar um pouquinho da sua trajetória. Tá bom. Eu sou Rodrigo Otaki, sou formado arquiteto, mas ao longo da trajetória sou formado em 2008, 2009. Ao longo dessa trajetória também me enveredei um pouco do desenho de imobiliário, então também me considero um pouco designer, que são duas profissões que dialogam muito, né? Eu não vejo muito um limiar entre arquitetura e design. Então, é assim que a gente tem tocado o escritório, fazendo arquitetura, mobiliário, mas também algo além disso. E trabalhei no escritório do meu pai, o Rui Otaki, durante quase 15 anos. E desde o falecimento dele, no final de 2021, eu venho tocando o escritório até o presente momento. Me fala como é que estão os projetos de arquitetura corporativa. Que você Comercial, corporativa, de maneira geral. Olha, eu particularmente... Bom, vale dizer que eu trabalhei 15 anos no escritório do meu pai, depois eu saí, tive o meu escritório durante alguns anos, depois que a gente juntou, ele acabou morrendo e eu tomei a rédea disso. Mas eu particularmente sempre gostei muito de fazer projetos corporativos e comerciais. Inclusive, nesse período onde eu estive fora do escritório, quando eu tive o meu escritório, o que eu mais fiz foi corporativo e comercial. E que tem uma coisa muito bacana, que somos todos um pouco ansiosos, né? Uns mais, outros menos. Eu sou particularmente um cara bastante ansioso para querer ver o resultado, no sentido, quando termina o projeto, querer ver a obra. E nesse sentido, corporativo, comercial, ajuda muito porque são obras rápidas, né? Então, alguns build-to-suit de 90 dias, por exemplo, eu adorava fazer isso. Adoro fazer isso, porque você termina o projeto e pauleira, 90 dias entregue próximo. Eu gosto muito disso, porque, muito aqui entre nós, particularmente o que eu mais gosto é da parte de criação. Quando aquela parte de projeto executivo se alonga muito, eu acho que fica um pouco enfadonho. É um momento muito importante. Mas quando ele se alonga muito, você não consegue ver muito resultado, né? Porque é uma parte técnica do papel, fundamental, claro, para boa execução da obra. Mas você não vê nem a criação e nem a espacialidade, né? Então, quanto mais curto, porém eficiente é esse momento de desenvolvimento do projeto e logo vai para a obra, eu gosto mais. Mais prazer dá de trabalhar. Pois é. Então, o bom do comercial corporativo é que muitas vezes da criação muito rapidamente já se torna o momento da obra, né? E que é o que o cliente quer ver também. Então, eu gosto muito desse tipo de projeto e com frequência a gente tem no escritório, né? É uma frente que eu busco muito fazer. Atualmente, a gente está fazendo 2 restaurantes, um bar-restaurante, está na moda esses listening bares, né? Sim. Nós estamos fazendo também. E um prédio de escritórios em Brasília. Esses anteriores são em São Paulo. Quer dizer, então hoje eu diria que no escritório mais da metade é corporativo comercial. A gente também está fazendo um espaço de eventos em Votorantim, na cidade de Votorantim, que é um hangar que vira um espaço de eventos. Então, é muito comum. Para falar a verdade, a gente tem mais projetos corporativos comerciais do que residenciais no escritório. Né? E o aeroporto, que você fez um trabalho para o aeroporto, não fez? Foi uma lanchonete. Uma lanchonete. Agora, a gente já fez uma, aquela foi a primeira unidade, a gente está terminando uma segunda unidade e já estamos partindo para a terceira e quarta unidade. Uma lanchonete dentro do aeroporto. Aquela especificamente foi dentro do aeroporto, mas ela é uma rede, né? E cada unidade vai ser diferente uma da outra. E aquela teve um tema que era justamente o aeroporto. Por isso que... foi o tema aeroporto. Porque o cliente eles são muito divertidos, jovens. E aí eles vêm com ideias mirabolantes.
falaram, pô, já que a gente está fazendo uma lanchonete no aeroporto, vamos fazer como se fosse um aeroporto. Não tem nem avião que sobe e desce, o lanche passa por raio-x de verdade antes de pegar na esteira. Lúdico, enfim. né? É bem lúdico, é bem lúdico. O sitting, que eles chamam, né, o lugar para sentar, as mesas, é uma cabine de avião. Então é lúdico, mas sem também perder o DNA do escritório. Acho que isso é fundamental. As outras unidades que são completamente diferentes, também dá para perceber que é o mesmo escritório de arquitetura que fez, né? Eu estou contente que a gente está indo já para a 4ª unidade, porque alguma coisa certa a gente fez, né? Cliente bom é o cliente fiel, né? Então, e são projetos que quando eles ligam para a gente tem que entregar em 20 dias. Mas eu gosto muito disso. E eu acho que lá no escritório, nós somos em 8 no escritório. E todo mundo participa da criação. A criação não é só comigo, né? Vai muito bem esse tipo de pressão, que aí eu tiro metade do time do que eles estão fazendo e falo, ó, 3 dias de imersão. E aí vem várias opções, a gente mistura e chega num resultado, né? Então, com frequência, a gente consegue entregar para os clientes com rapidez, que é justamente esses projetos, né, de corporativo comercial. Quando eles assinam o contrato, já está correndo o prazo e eles têm uma carência, às vezes, muito curta, com um aluguel muito alto, o resultado precisa chegar rápido. É diferente de um residencial, que às vezes tudo bem, 18 meses. Eu acho um absurdo uma construção residencial demorar 18 meses, mas enfim. Então, é muito... Esse do aeroporto, por exemplo, o aluguel era um valor altíssimo. Além de que não tem receita se não abrir, né? Exatamente. E um dia de atraso é um valor significativo. Então, tem que todo mundo trabalhar em conjunto. E aí, nesse sentido, a gente, história de arquitetura, também tem que tomar muito cuidado para não ter uma ousadia, mas pensar que tem que ser execuível nesse prazo. E não só execuível nesse prazo em termos de mão de obra, mas em termos de fornecimento de material. Não adianta eu, para uma obra de 90 dias, tentar importar alguma coisa, por exemplo, um mobiliário importado. Claro. Tem que ser tudo já que tem no mercado de gaveta, porém com uma inventividade. Eu acho que isso a gente não pode abrir mão. Tem algum projeto que você executou que brilhou os olhos? Olha, todos os projetos brilham aos olhos, mas todos eles também vêm com uma certa carga de frustração. E eu falo para o pessoal que fazer construção, fazer arquitetura, é entender que é preciso conviver com a frustração. Por quê? Quando a gente faz o projeto não fica pronto. A questão é que tem um prazo de entrega, né? Se o prazo fosse estendido, a gente vai sempre melhorando o projeto. Sim. Então, aí já tem uma primeira frustração que é, bom, preciso entregar, tá bom. Tá satisfatório, vamos dizer assim. Porque sempre dá para melhorar. Aí depois tem a etapa de aprovação do cliente, que raramente é 100% aprovado. Então também tem algumas modificações, muitas vezes melhora, mas às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Depois tem a fase de orçamento, que aí é uma fase quase sempre difícil, né, de cortes. Aí vai para a obra. Na obra também tem os seus entraves. E aí finaliza a obra. Essa jornada, se rápido, dura 6 meses. Em 6 meses, a gente já teve várias ideias com relação àquele primeiro projeto. Então, quando você vê inaugurado, você fala, bom, puxa, teria mudado aqui, teria mudado acolá e tal. Mas isso tem que pensar silenciosamente. Para o cliente, ele tem que demonstrar que ficou bom e ele tem que ficar satisfeito. O que mais brilha os olhos são quando os clientes ficam realmente satisfeitos, né? A gente tem que ser minucioso, quase chato, né? Tipo, aqui podia ter melhorado, etc. Mas ficar satisfeito com o próprio trabalho. Mas, acima de tudo, o cliente ficar contente, né? Será que é por esse motivo que você, quando termina a parte de criação, você fica meio que impaciente até a obra ficar pronta, para não ter que ficar revendo o projeto e se remoendo de mudanças? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu me lembro na época do meu pai, no escritório, ele passava por tudo, né? Todos os projetos, todos os mínimos detalhes passavam por ele, né? E aí tinha esse momento que ia se aproximando da entrega. Eu já falava, ó, daqui a 7 dias é a entrega. Aí tinha um determinado momento que a equipe combinava de não plotar mais.
Se a gente plotasse, ele estava lá passando ali do lado da mesa, eu olhava, pegava a caneta e dava uma corrigida, tal. Você tem que voltar, desenhar de novo. E na nossa época, né? Não era BIM, era AutoCAD. Então, na hora que ele mexia uma coisinha assim, tinha que mexer na planta, no corte, na fachada. E a plotter do escritório, hoje em dia não é nem um pouco sustentável, né? Mas imprimia o tempo todo do expediente. Era uma coisa inacreditável. A gente era o escritório que gastava uma quantidade enorme de rolo de plotter. Né? Eu lembro, acho que eram 20 rolos por mês. Cada rolo vem 30 metros. Nossa Por Senhora. mês tem 22 dias úteis, né? Então, quer dizer, era quase um por dia. Então, era muita impressão. E aí a gente combinava, não vamos mais imprimir, senão o Rui vai vir aqui e vai mexer em mais uma coisa. E aí eu sinto também um pouco isso, sabe? Tem um momento que eu falo, bom, para, tem que entregar, porque além do arquiteto, eu sou o gestor do escritório também. Então eu sei que se eu ficar ali mudando, eu vou dar prejuízo no meu próprio escritório. E aí, arquiteto é campeão mundial de falir o próprio escritório, né? Porque ele nunca termina. Por isso que é bom ter um gestor, mas ainda estou num tamanho que eu não tenho um gestor, sou eu que tenho que fazer, né? Claro, tem a equipe que me auxilia, a Carla, que está lá desde a época do meu pai, que cuida de tudo isso, ela baliza ali se eu vou viajando, mas eu concordo com você, tem um momento que eu tenho que parar, e aí é um pouco, o que eu faço se eu estou com novas ideias? E eu não posso nem falar isso para o cliente, porque se o cliente se empolgar, a equipe vai querer me matar, falando, puta, lá vem o Rodrigo querendo mudar tudo isso de novo e tal. Então, é por isso que talvez seja o momento que eu me afaste e a equipe toca mais esse desenvolvimento. Você fez o State, né? Eu fiz o State, e o State foi nessa época que eu não estava no escritório do meu pai, né? Foi quando eu estava no meu próprio escritório. O State é um coworking, um galpão lindo, né? Na Vila Leopoldina, que pertence a Votorantim. Era o depósito de cimento deles, né? Era, fábrica de cimento, eram vários galpões lá. E aí, esse especificamente é muito bonito, porque ele tem uma estrutura que eram para as pontes rolantes, muito bonito. E é um galpão enorme. O galpão tem no total 12 mil metros quadrados. Nossa. É um quarteirão e pouco. A gente ocupou 7 mil metros quadrados para fazer um grande coworking, né? Lá o State. Mas quando eu cheguei lá, o galpão era tão bonito, que lá a gente fez uma arquitetura mais silenciosa, sabe? Para destacar o galpão. Ele foi muito bem recuperado pelo pessoal da SPOL Architects. Fizeram um trabalho muito bom de recuperação, de ar-condicionado, da infraestrutura. E a gente fez o Build to Suit, né? Para ser um coworking. Então, mezaninos, parte de banheiros, auditório, etc. Né? Mas lá é uma arquitetura mais silenciosa, tanto que, por exemplo, lá não tem cor. É uma das únicas obras nossas que não tem cor. Toda a estrutura metálica é preta e tem um pouco de branco e madeira. Eu confesso que eu tentei usar um pouco de cor, mas eu fui vetado. Tá? Nos banheiros, e nem isso eu consegui, porque às vezes a gente pede dos clientes, né? Mas a gente fez e foi um sucesso, até hoje é um sucesso. Essa obra ficou pronta em 2019, por aí. Né? E está até hoje lá muito bem. É uma obra que a gente participa de vários eventos lá dentro, né, Onega? A gente participa lá, acha bem interessante. Bem marcante a arquitetura lá. Mas o galpão que é marcante. O nosso projeto eu acho que ficou bacana, gostou, funciona bem, o pessoal elogia. O galpão é excepcional. A gente viu um pouco antes da pandemia, a gente teve lá, eles estavam terminando a Estavam obra. terminando a obra. E depois a gente foi quando já estava inaugurado, já funcionando tudo. Né? Isso, Até por causa de outros eventos que a gente participa aí também do segmento que acabam correndo lá. Né? Eu achei a ideia, a sacada muito interessante, né? Pois é. E é um galpão que tem na parte baixa do shed 14 metros de pé direito, né? Então é muito singular isso. E muita luz natural. Então você trabalha num lugar que eu particularmente acho muito agradável. É que a gente tem o nosso escritório lá na Faria Lima há 40 anos.
Mas eu trabalharia lá com muito prazer, inclusive é mais perto da minha casa. Não, e o paisagismo lá dentro também ficou bom, né? E o Cardim, né? Ricardo É. Cardim, ele é um craque. É. Um craque. Uhum. Foi muito desafiador, porque lá, como tem ar-condicionado tudo climatizado, a questão da umidade e temperatura não é qualquer planta que sobrevive, Sim. né? Eu tive com a Mas esposa dele recentemente. a Alessandra, Alessandra. ela é ótima também. E aí ele fez aquele na Praça Central, o paisagismo, mas também a gente reservou uma área que tinha um buraco enorme, que ao invés de a gente aterrar e fazer piso para escritório, né, carpete, a gente fez um pequeno bosque que tem até 2 mesas lá dentro para Sim. quem quiser trabalhar imerso É. na vegetação. Né? É um projeto bem interessante. Não lembrava que tinha sido o Cardim que tinha feito, até porque ele fez agora aqui também, hoje, o Parque da Cidade, né, o Global. O Global, que eu saiba, é dele, e ele fez um prédio que ficou pronto agora há pouco na Flalo, que tem uns cortes que vão subindo assim na diagonal com mata nativa, que é uma né? beleza. Bom, a Flalo não brinca em serviço, né? Eles são muito bons. Eu admiro muito o trabalho deles. E o Cardim junto, então aí não tem erro. Escuta, conta como é que você enveredou para o design no momento da tua vida de arquiteto? Como é que te Olha, levou a Luiz, isso? eu acho que foi da mesma maneira que muitos arquitetos começaram a desenhar móveis, só que eu realmente quis criar um departamento de design, né? Uhum. Eu, quando comecei lá na faculdade a fazer meus primeiros projetos, como todo mundo, comecei a fazer reforminha de apartamento. E reforma de apartamento é aquela coisa, né? Tem muito pouca mobilidade, porque as estruturas prumadas, pé direito, normas do condomínio, você não consegue mexer em muita coisa. Então, você não fazer realmente uma espacialidade Engessado, né? diferente é difícil, é mais engessado. E aí, uma das maneiras que eu encontrei, e não é novidade, foi desenhando alguns móveis nesses ambientes. Isso muito também porque eu cresci na casa da Tomi, que é um projeto do Rui, de 66, que quase todos os móveis foram desenhados para casa, né? Móveis de concreto, fixo, Tudo, né? é. E eu digo, quando eu digo isso, é sofá, a mesa de jantar, a mesa de centro, Cama, a cama, a bancada do tudo. banheiro, o box. Eu cresci nesse ambiente, de modo que a arquitetura envolve também os principais móveis, né? Escala diferente. Escala diferente. E aí, então, desde os meus primeiros projetos, eu desenhava alguns móveis fixos ou não, mas tendo a minha arquitetura como pano de fundo. Aí passaram-se quase 10 anos, estava viajando com um amigo e ele tem uma feira de design chamada MAD. O nome dele é Bruno Simões, ele é o curador. E ele falou, Rodrigo, eu vi que você desenha uns móveis aí para sua arquitetura, por que você não participa da feira? E eu achei um desafio legal. Foi a primeira vez que eu tive que desenhar um móvel sem ter arquitetura como pano de fundo. E, portanto, é uma folha em branco, o que é muito mais difícil. E o pior é que ele falou, faz o que você quiser. Que é a pior coisa que a gente pode ouvir, né? Faz o que você quiser para quando quiser, aí você não faz nada. Não Bom, tem e agora? referência. Não tem nem referência. Não tem prazo, não tem nada. Pois é, eu falei, cara, não, a única questão que ele falou, só que tem um prazo, daqui a um mês tem que estar pronto. Eu falei, pô, Bruno, eu tenho que criar e produzir em um mês? Se vira. E eu adoro um desafio, né? Aí então eu me enfiei lá e criei uma poltrona, uma mesa. E foi super divertido. Aí desde então, as duas coisas andam em paralelo. Muitas vezes elas se cruzam, elas se complementam, mas elas andam em paralelo. E aí desde meados desse ano que eu tenho, de fato, uma pessoa responsável pelo desenho de imobiliário no escritório. Por que acontece? 90% do faturamento do escritório é arquitetura. Design representa 10%. E eu sempre quis que essa proporção mudasse um pouco. 70-30, né? E design tem uma coisa que você pode fazer aquelas peças únicas que têm um valor agregado, ou você pode fazer peças para a indústria, né? Como essas daqui. Exatamente. E uma vez que você acerta bem no desenho da indústria e tem uma quantidade razoável de peças rodando bem, tem o tal do royalty. É isso que... E que financeiramente pode ajudar muito o escritório. Claro. Porque é uma coisa que
uma vez que você fez todo o trabalho, ele vai trabalhando sozinho. Claro, você tem que ter bons produtos e produtos girando bem, né? E bons parceiros. Então, eu entendi que isso pode dar uma certa estabilidade para o escritório de arquitetura que, historicamente, no Brasil, vive na instabilidade. Quando tem obra, fatura. Quando não tem, para. E não só isso, né? Tudo é uma desculpa para parar a obra. Vai ter eleição para a obra. A taxa de juros subiu para a obra. Não é para a obra. Nós somos, da construção civil, o primeiro da cadeia a parar. Não é mesmo? Então, a gente vive numa instabilidade. Eu lembro conversando isso com meu pai, que ele falou, o pessoal está falando que tá em crise. Acho que é a 10ª vez que eu passo numa crise, ele fala. A cada 5 anos é crise. O Brasil tem muita instabilidade, que não tem um plano, né, a longo prazo, infelizmente. E como gestor de um escritório nessa instabilidade, dá muita angústia. Claro. Né? Insegurança. Dá uma insegurança, e você não consegue fazer um planejamento. Né? Vou contratar a equipe, mas daqui a 6 meses a gente não sabe como é que vai ser. Então, isso é muito... Sem falar que a remuneração de arquitetura eu considero muito baixa no Brasil, também por culpa dos arquitetos. Então eu pensei, poxa, se eu investir no design, primeiro eu tenho que investir no design, de repente isso pode ajudar a dar uma estabilidade para o escritório. Porque se tem esses royalties que entram... Quando ele entra numa curva, essa curva dura alguns anos. Então tem uma certa estabilidade, né? E isso pode ajudar muito. Mas aí eu estou falando de ter 30, 40 produtos girando bem. Então eu pensei, bom, mas essa proporção 90-10 nunca vai melhorar se eu não investir em design. Porque até então, como é que a gente fazia design? Eu até bolava um pouco na minha cabeça, ou alguém com a equipe, mas nas horas vagas, que tinha um arquiteto ali um pouco sobrando, eu falava, você está sem frente de trabalho, vem cá. Vamos desenvolver aqui um produto. Mas ainda bem, nos últimos 2 anos, não está tendo hora vaga para o meu time. Ainda bem. E aí o design mingou. Porque ninguém tem tempo. E eu, apesar de ter 40 anos, eu não sou bom de computador, não. Eu sabia bem AutoCAD, mas hoje em dia AutoCAD é completamente obsoleto, parece. Né? Então o pessoal usa lá ArchiCAD, Rhino, etc., que eu não sei nem ligar. Então eu não consigo desenvolver as coisas, as ideias. Eu faço lá no papel, massinha, etc. Então eu pensei, preciso contratar alguém de design e tomar muito cuidado para essa pessoa não ir para arquitetura. Então essa pessoa nem arquiteto é. Só para focar em design. E aí desde então a coisa deu uma acelerada. Assim, a gente às vezes produz produtos em 2, 3 dias, senta lá, né? Essa molecada também é muito rápida. Né? E aí, porque demanda tem. E o bom do design é que também a gente pode criar a demanda. É diferente de arquitetura. Lógico, é isso que eu falo. A não ser que eu fosse incorporar, que eu não tenho essa vontade, nem poder para isso. Mas o design, a gente pode um dia sentar e pensar, bom, vamos desenhar aqui uma linha de sofá, cadeira, poltrona, mesa de centro, e apresentar para aquela fábrica lá que já é parceira nossa. Né? Isso então, o design a gente pode criar a própria demanda. Isso. Por isso que eu pensei, se eu tiver uma pessoa período integral focada em design, demanda vai ter. Então está sendo assim, acho que está sendo bem. Vamos ver como é que vai ser. Os frutos a gente só vai colher em 26, 27, né? Porque tem o tempo de desenvolvimento de produto. Porque o design autoral fica muito peça única, daí não gira royalty, não gira nada. Precisa ser um design para a indústria, né? Tem as duas coisas, né, Luiz? Porque para a indústria, você faz o produto, demora para desenvolver. Uma vez desenvolvido, isso demora um pouco para entrar na curva de aceitação, mas quando entra, vai bem. E aí entra o royalty, que é menor o valor, e você ganha no volume. E que é legal de fazer, e eu considero muito difícil. Design industrial é muito difícil, né? Porque você é gente ainda que gosta de curva, mudou um pouquinho o raio, etc. Tudo isso é custo, novo ferramental, demora 15 segundos a mais na máquina, isso significa tantos produtos a menos por mês, enfim. Então, para isso a gente precisa ter bons parceiros, porque não é um know-how que eu tenho. A gente leva os desenhos, a fábrica vai trocando para conseguir encaixar na produtividade
da fábrica, mas também sem perder o DNA do desenho. Mas eu também gosto muito de fazer essas peças que são muito autorais, que às vezes são de tiragem muito baixa ou peça única. Essas peças são aquelas que a gente pode fazer quase o que quiser, que tem menos preocupação de peso, né? Pode ser uma coisa muito pesada, pode ser uma coisa às vezes um pouco menos ergonômica, né? Que é diferente de uma cadeira de trabalho, por exemplo. Tem que ser perfeita, leve, durável, né? Não, essas peças podem ser quase uma escultura que a pessoa coloca lá no hall do elevador, ou uma peça realmente de presença ali na decoração. Essas peças têm um alto valor agregado. Então, ela às vezes demora para ser vendida, mas quando ela vende, ela tem um retorno alto, né? Que às vezes representa 10 meses de royalties de uma outra peça. Então, eu acho que essas duas frentes são bacanas de trabalhar, não só financeiramente, mas também para criatividade. Porque nessas peças a gente pode muitas vezes ser mais criativo, né? Então eu busco lá no escritório trabalhar com todas as escalas e todas essas frentes, o que eu acho muito saudável, porque mesmo quando a gente faz corporativo, comercial, são escalas diferentes. E quando a gente faz desenho de imobiliário, apesar de ter essa pessoa, a equipe de arquitetura também participa um pouco, porque eu acho que é importante para o arquiteto pensar em milímetro e em quilômetro, né? Porque senão o cérebro fica muito viciado. Então eu também evito da mesma equipe fazer o mesmo projeto seguidamente, porque senão ela fica viciada naquilo, vai em soluções, vai no automático. Vai no padrão, então a pessoa que fez hoje um comercial, eu tento na próxima fazer um residencial, depois vai para uma outra coisa, vai para arquitetura, depois vai para interiores, enfim, para ir misturando, porque uma coisa vai complementando a outra, e aí a troca entre eles fica melhor, e daí sai um caldo melhor. Né? Então eu prefiro dessa maneira, mais horizontal e misturada no escritório. Então, quer dizer, hoje qualquer arquiteto pode levantar o dedo e falar, puta, pensei numa cadeira. Com toda certeza. Ótimo. Aliás, eu acho ótimo isso, ótimo. Muitas vezes, quando tem uma demanda de projeto, seja de imobiliário, seja de arquitetura, lá dentro eu falo pro pessoal qual que é a demanda, o desafio, e vou embora. Porque tem uns compromissos que a gente tem que prospectar, etc. Quando eu volto, o pessoal teve uma ideia ali. Ou eu dou palavras e o pessoal vai criando, às vezes eu dou um rabisco e eles rabiscam em cima. Então eu acho que atualmente lá no escritório eu estou muito mais como um diretor de criação do que de fato o arquiteto titular. Né? Prefiro pensar que eu estou ali com um time muito bom, eu considero o time muito bom, que a gente vai junto ali balizando e chegando lá. Muitas vezes tem um projeto que eles desenvolvem assim, que eu vou só vendo se está indo de uma maneira que eu considero bacana para o escritório, né? Mas eu acho muito saudável quando eles trazem as visões deles, seja no imobiliário, seja na arquitetura, e eu complemento com a minha, que aí tem a carga do DNA do escritório, porque aí é uma nova etapa do escritório, né? E não é uma ruptura de maneira alguma, porque é realmente uma nova etapa no sentido dessa mistura de toda a filosofia, vamos chamar de otakiana, que existe, né, criada pelo Rui há 60 anos, e que está muito imbuída em mim. E por isso que eu falo para eles, vocês não têm que se preocupar na hora de criar com o DNA do escritório. Porque na hora que a gente entrar junto, de alguma maneira o DNA do escritório vai entrar. Pode ser por mim, pode ser por você, mas vai entrar. Então eu falo para eles, na hora de criar, criem de uma maneira livre. Eu quero ver a visão de vocês, e aí vai ter uma mistura, e nisso vai ter essa nova etapa, né? Porque se fosse todo mundo muito preocupado em respeitar de uma maneira rígida e não saudável a história do escritório, né? O escritório ficaria estagnado. E isso, acho que seria o maior desrespeito ao legado do Rui, que foi um arquiteto que sempre evoluiu muito. Então o escritório tem que continuar evoluindo. E eu acho que uma das maneiras de continuar evoluindo é essa troca mais horizontal, transversal, para sair algo novo. Muito bem. Qual que é a faixa etária que você falou dessa molecada? 40 anos, para mim, você é jovem pra caramba, né? Eu tenho 40, semana que vem eu faço 41. Eu sou mais velho.
A molecada tem entre 25 e 35. Opa, É. bem jovem. É jovem. Eu não estou nem contando a estagiária, porque ela tem 19, 20 anos, a Jennifer. Então é uma equipe jovem, mas é uma equipe... O bom dos jovens é que eles aprendem muito rápido, né? É. Às vezes eles desistem também muito rápido, mas o bom é que eles aprendem muito rápido. Desiste muito rápido, é bom. Eu- Desiste muito rápido. Eu acho que o que mais tem é desistir muito rápido da coisa. Não acaba Ah, não passei no nível do game, não É, quero jogar mais. Acho que falta, para alguns aí, acho que falta muito resiliência, né? De realmente se aprofundar. O problema é que alguns meses eles acham que tem que ele entra como estagiário e em 6 meses ele já acha que tem que virar CEO da empresa, né? Então, se não virou CEO da empresa, essa empresa não está Eu vou alinhada. procurar outro outra. negócio. Não está alinhada com os meus objetivos, né? Nesse sentido, lá no escritório, eu acho que eles são felizes porque eles participam de fato da criação, né? Inclusive a Jennifer, como estagiária, também participou da criação. Muitas vezes a gente pede a opinião da Carla também. A Carla é secretária, no braço direito, que cuida das coisas, mas que não é arquiteta. Para dar a opinião dela, porque afinal a gente faz arquitetura para os leigos, né? Leigos, para pessoas que não são Sim, arquitetos. Não sou arquitetos. Então, isso também dá um certo é bom para a autoestima, né, de quem está lá há pouco tempo, mas que já vê participando, né, da criação e tal. E eu incentivo muito isso. Então, acho que isso também dá uma fidelização. Que lá no escritório a gente está há quase 4 anos com a mesma equipe, que até que é bom, né? Crescendo. Sim. Não. Não tem um turnover grande. Não tem. Eu não sei se eu ouvi mal ou entendi mal, mas surgiu um momento que você possivelmente iria fundir o teu escritório com outro? Não. Não Nunca lembra tive disso. essa vontade, não. Isso não impede de eventualmente ter um sócio mais para frente, etc. Não, era eu. Mas acho que não. Uhum. O nosso escritório tem uma trajetória muito grande, né? Então eu nem sei como que aconteceria isso, enfim. Vai saber, mas esse desejo eu acho que não. Então E acho estou que só há 4 anos entendi à mal. frente. Os ambientes corporativos hoje sofreram uma mudança grande, né, após a pandemia, né? Como é que você enxerga essas demandas dos novos layouts para o workplace? Novas necessidades dos ambientes. Pois é, isso foi um desafio que a gente teve no State. Porque quando a gente fez o State, foi pré-pandemia, foi o projeto que a gente começou em 2017. Então, não se falava em home office. Eu, pelo menos, não me lembro em 2017 falar em home office. Então, o layout do State era de mesas de trabalho com algumas salas de reunião. E o State, logo que inaugurou, teve a pandemia. Foi um infortúnio ali. E o Jorge é o fundador do State, que é amigo meu. Me ligou durante a pandemia e falou: precisamos mudar o State. Porque quando voltar a funcionar, vai ser diferente. Não vai ser todo mundo trabalhando. Vai continuar o home office durante muito tempo. E o State tem que ser um lugar de encontro. Ou seja, cada um trabalha em casa, mas quando tem que ter reunião presencial, vai ser o State. Aí ele pediu minha ajuda para a gente revisar o layout, para que tivesse mais salas de reunião, abertas ou fechadas, ou não necessariamente no formato de sala de reunião, mas salas de descompressão, a pessoa que não aguenta mais trabalhar em casa, vai lá, trabalha num puff, ou salas de encontro, que não são com mesa de reunião formal, mas são sofás redondos, puffs, etc., para as pessoas se encontrarem. Várias tipologias. Várias de tipologias. trabalho. E foi uma sacada que ele teve, porque, obviamente, ele percebeu que se ele continuasse com aquele layout, ia esvaziar. Sim. Ele propôs isso e com isso ele não perdeu nenhum locatário pós-pandemia. Foi um sucesso isso, né? Foi um aprendizado, eu aprendi muito com ele nisso daí. Então, é algo que, né, antes da pandemia, quase tudo era estação de trabalho. Pós-pandemia, a maior parte ficou em lugares de encontro. E agora eu acho que a gente está indo para o meio termo, porque
tem muita empresa que acha que o 100% home office também está prejudicando um Sim, pouco, Não né? pode. Então dá para chegar no meio termo. Então os layouts estão chegando nesse meio termo. Então alguns escritórios que a gente desenhou, a planta, ficou quase meio a meio, né? Antes era 10% sala de reunião. Sim. Agora está quase meio a meio e que eles acham que é um formato bom, com lugares não fixos, né? As pessoas tem que reservar no aplicativo, se tiver vaga, vai lá e trabalha em determinado Uhum. lugar, mas não é fixo, não tem a sua estação. O que também eu acho ótimo, porque não fica aquela bagunça. Quando a mesa é só sua, aí a pessoa vai embora, tem o copo com água, o papel da paçoquinha, Fotografia etc. da família. Então, isso eu acho, na minha opinião, permite layouts mais criativos também. Porque muitas vezes esses layouts que são muitas estações de trabalho, você fica muito rígido, Sim. né? Então, quando tem meio a meio, você pode criar salas de reuniões mais divertidas, ou estação de trabalho, sala de reunião, estação de trabalho, então não fica uma coisa monótona, aquela coisa, uma plantação de mesa de trabalho, né? Então você pode criar layouts mais criativos. Então eu acho isso positivo. Positivo. Agora eu, particularmente, lá no escritório é 100% presencial. Eu Porque também. eu acho que como a gente faz criação e a gente troca muito durante o dia, eu tentei meio período home office, meio período presencial. Não deu muito certo. Deu muito certo. Não dá certo. Então é 100% presencial, mas com uma vantagem. Sexta-feira tem o que eles chamam de Short Friday. 1 da tarde todo mundo vai embora. Então é uma carga horária um pouquinho menor do que a carga horária tradicional. Então, de segunda a quinta, horário normal. Sexta-feira, das 9 a 1, está liberado. Porque eu acho que também, e isso é uma coisa que mudou muito para essa geração, né, abaixo, que eles entendem que é preciso ter qualidade de vida, né? A gente trabalhou feito uns loucos, muitas vezes de graça, né? Meus primeiros estágios eu trabalhava segunda a sexta, muitas vezes sábado, não era nem remunerado. Hoje em dia isso é impensável, e tá certo. Não tem que trabalhar de graça mesmo. Mas essa geração também é o horário certo porque quer viver a vida. E também tá certo, né? Tá a gente certo. estranha um pouco, às vezes, que pensa, pô, mas tá num momento de criação ali, acha que a pessoa não tá vestindo a camisa, mas ela também tá certa, tem direito de viver a Sim, vida é dela, o né? momento dela. Então, eu pensei, poxa, tudo bem, não vamos fazer home office, mas encurtar a sexta-feira pode ser muito bom. E com isso também, a gente quer que as pessoas com quem a gente trabalha estejam felizes com o ambiente, né? Então, isso é Que tenha o um tempo artifício. dele fazer as suas coisas na rua, que seja na sexta-feira à tarde. Exato, que aí é o combinado. Eu falo, bom, sexta à tarde, todo mundo liberado. Então, não me vem falar que tem um médico na terça-feira. Pô, marca na sexta. Marca na né? sexta. Uhum. E o bom também é que todo mundo pode viajar na sexta depois do almoço, não pega trânsito. Não pegar trânsito, não. Você falou da questão de qualidade de vida e do novo. Com a pandemia, você ressignificou o que é trabalho e o que é ambiente de trabalho, né? E a preocupação cada vez maior com qualidade de vida, em especial saúde mental. Como é que você está vendo essa questão de saúde mental e qualidade de vida dentro dos ambientes de trabalho? Porque você falou essa questão de tá mais ou menos de área de convivência, área de com a reunião. O que tem chamado a atenção de solicitação por parte das empresas quando o assunto é saúde mental, qualidade de vida dentro dos projetos, dentro desses ambientes? Olha, Puff colorido? Não, tô brincando. pois é, mas assim, por exemplo, que não é um assunto novo, é vegetação, por exemplo. Luz natural, né? E ambientes não monótonos. Então, ter momentos, Uhum. né? Não ser aquela coisa, aqui é a estação de trabalho, aqui são salas de reunião. Então, ficar trabalhando naquela estação de trabalho. Tá. Então, isso é algo que o pessoal, às vezes, não sabe nem dizer como, mas que quando a gente monta o layout, eles acham que é uma boa solução, né? E muitas vezes o que funciona também é ter uma ventilação natural, porque o próprio ar viciado do ar-condicionado, às vezes cai um pouco a quantidade de oxigênio e aí o pessoal fica um pouco mais cansado também. No State teve essa preocupação para
ser um ar gostoso de trabalhar, principalmente com a luz natural também, né? E ter o bosque ali, etc. Mas, na minha opinião, a arquitetura pode contribuir para isso? Com certeza pode contribuir muito. Mas eu acho que acima de tudo são as relações pessoais, né? Então, eu acho que está muito correto essa intolerância aos abusos, aos assédios. Acho que está muito certo, né? Esses movimentos todos estão certíssimos. E isso traz também mais saúde mental para trabalhar. Fora a preocupação de que a pessoa tem que ter uma vida boa fora do trabalho, porque isso se reflete diretamente, ainda mais nós que trabalhamos com criação, diretamente. A pessoa que chega para o escritório cria muito melhor. Quem te contrata é o cliente final, que eu digo que é uma relação B2B ou vem também demanda através de facilities? Vem as duas coisas. Mesmo. Vem as duas coisas. Tem B2B, que a gente desenha, por exemplo, um prédio de escritórios, e que aí ele sim vai construir, vai incorporar e vai vender para alguém que vai ocupar. Sim. Mas também tem, muitas vezes, o B2C, que aí já é o cliente final, o caso, por exemplo, das lanchonetes, do bar, etc. Né? São desafios bastante diferentes. Porque, por exemplo, a gente está fazendo uma casa, é a primeira casa que a gente faz que é B2B. A gente está fazendo para a incorporadora vender, não para o cliente final. O que é muito raro na história do escritório em termos residenciais. Quase todas as casas que a gente fez era para o cliente final. E, portanto, você atende a uma demanda e aos gostos daquela pessoa. Esta casa que a gente está fazendo não tem uma pessoa, o cliente final. E então é uma casa para ser vendida para alguém. Mas te dá muito mais liberdade de criar. Também não. Você também tem que fazer uma coisa genérica, digamos mas assim. Mas se te chamou, ele quer a sua marca lá, ele entendeu? quer, mas ele... Ao mesmo tempo ele falou assim, a gente quer a marca de vocês, mas a gente também precisa que seja uma casa comercial. Sim. Então, sim, mas... tem um tanto ali, um jogo de cintura, que é um pouco como desenhar produto para a fábrica. Tem que ter a nossa assinatura, mas tem que ser execuível, tem que cair no gosto do público brasileiro todo, né? Então, essa casa, a gente não sabe como é que é o cliente final, tem que ser uma casa que a pessoa fala, poxa, legal, diferente, mas que o público goste, né? Não é todo o público, mas também não pode ser um público muito pequeno. Então é desafiador também. É desafiador, né? Claro. Criação. Então é até onde a gente pode ousar e até onde não, né? E é um cliente que está topando os desafios com um pouco de pé no freio, mas topando, né? Eu acho que só dele ter vindo nos procurar já foi uma coisa bastante ousada da parte dele, fico muito grato. No corporativo B2B, aí o que a gente busca fazer é mais uma fachada marcante e uma planta bastante livre. Porque aí o cliente, uma vez que entrou, pode deitar e rolar. Né? E aí, nesse sentido, a gente escolhe muito bem a posição dos cores, né? O elevador e escadas, para não atravancar a planta, os shafts, etc. E ficar o mais livre possível, para se quiser alugar um andar inteiro, metade, um quarto, enfim. Mas tem uma fachada marcante. Né? Esse é residencial? Não, esse é comercial em Brasília. Em Brasília, é um pequeno prédio em Brasília. Né? E o que acontece também, de vez em quando conosco, que eu gosto, é um trabalho de fachada. Alguém que já chega com um projeto semi-pronto e pede para a gente dar uma repaginada na fachada. Claro, a gente sempre acaba querendo olhar um pouco a planta, né? Ver se pode mexer um pouco aqui ou acolá, porque isso também influi na fachada. Mas acontece de vir nos chamar aqui um esqueleto e a gente pensar numa fachada marcante. Interessante. Esse é um mercado que existe. Interessante. Que mercado que você acha que hoje está em forte crescimento? Na arquitetura. Olha, eu acho então, onde você identifica mais oportunidades, né, de business? Varejo... Eu acho que o varejo tem boas oportunidades. Eu acho que o varejo, mais do que o corporativo. É que o corporativo, quando entra, ele entra grande. Né? Mas o varejo, ele é sem parar. E quantidade, né?
Por exemplo, essa lanchonete é a 4ª unidade que a gente está fazendo de julho De para julho cá, para cá. né? Então, são contratos menores, obras menores, mas sempre tem. E que é muito gostoso de fazer, né? O corporativo deu uma diminuída para nós, né? Ainda tem esse prédio em Brasília, mas a gente fez mais no ano passado, em 2024. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa proposta para lanchonete, você não sugeriu um design de cadeira padronizada, criada por você? De jeito nenhum, Luiz, eu Não? vou te falar o porquê. Não tem prazo para isso. Né? Além de não ter prazo, é muito difícil. Precisa Alto cadeira. O Mies van der Rohe, quando falou que era mais difícil desenhar uma cadeira do que um prédio, ele tinha razão. Cadeira é muito difícil. A gente tem cadeira desenhada, mas não cadeira para restaurante. Cadeira para restaurante é porrada. É de escola, né? Cadeira que o pessoal vão Pré-escola, sentar né? lá 30 pessoas por dia, de diferentes pesos e Peso, tamanhos, Educação diferente. senta em diferentes posturas, chuta, sobe na cadeira, né? Arrasta para lá e para cá. Então, cadeira tem É que outra ser coisa. confortável, em lanchonete mais ou menos, não pode ser muito confortável, né? Uhum. Uma questão de tempo de permanência. Tem que ser leve, tem que ser resistente, tem que ser bonito. É super difícil. Então, a gente tem cadeira para residência, isso a gente tem. Para restaurante, a gente não tem e eu adoraria, né? Mas outro dia não, um tempo atrás, eu me encontrei com um super designer chamado Jasper Morrison. Ele faz uns desenhos bem bonitos. Hoje em dia ele está numa linha mais minimalista. Ele desenha, por exemplo, a Vitra. Tá. E ele tem peças que são de venda de aos milhões, né? Nem milhares. Porque a Vitra, quando entra para vender milhões, né? E aí eu falei, Jasper Morrison, no que você está trabalhando? Aí ele falou, eu desenhei uma cadeira para a Vitra um tempo atrás e eles me encomendaram agora a versão com braço. Aí eu falei, tá bom. E há quanto tempo você está trabalhando nisso? Ele falou, há 2 anos. Eu olhei para ele e falei, eu não quis desmerecer, eu pensei, há 2 anos para colocar um braço numa cadeira já existente, desenho seu? Ele porque tem que repensar tudo e tal. Além do que, a produção muda completamente quando entra. A gente nem pensa nisso. Uhum. Por isso que a Vitra é a Vitra. Ele falou, então há 2 anos estou desenvolvendo. Eu falei, e aí? Isso, ele morava em Tóquio. É. A Vitra fica na Suíça, divisa com a Alemanha. Ele ia todo mês para lá, para ver o novo protótipo. Durante 2 anos, para ver a dificuldade, a seriedade, como é complexo fazer uma cadeira. Então, colocar um braço na cadeira não é só colocar o braço. Não é só encaixar, Tem né? que desenhar. Então, cadeira assim... Ou, por exemplo, o banco da lanchonete, isso a gente está desenhando, né, que fica fixo ali e tal. Mas a cadeira, a mesa, tudo bem, mas a cadeira, esse é um outro desafio. Você falou tudo. Uma cadeira tem que ter uma resistência para tudo, né? Para tudo. A pessoa fica em pé para pegar coisa em cima do armário, trocar lâmpada. É como para a escola, né? Cadeira para a escola, molecada faz o diabo, né? Mas ele falou se era o braço esquerdo ou direito. Aí ia levar mais 2 anos. Jesus. Até porque a gente tenta, assim, a gente conversa com vários profissionais, né, de arquitetura, área de facilities, né, até para ver para onde caminha o futuro, né, do workplace, né. Somente antes, pré-pandemia, a gente tinha uma visão disso, pós-pandemia, a visão caminhou para um lado, agora está se alinhando para outro, né, em curto espaço de tempo. Né? Sim. Por isso que a gente gosta de ter essas conversas com quem está na frente, projetando, especificando, desenhando, né? Pois é. Para a gente entender justamente para onde a coisa vai caminhando, né? Pois sentido. Agora, para onde a coisa vai caminhando, acho que a gente também não pode ser passivo. Sim. A gente também pode ir dizendo um pouco, podia ir para cá, um pouquinho para cá. Não, é porque, queira ou não queira, vocês que acabam estando numa linha de frente, né? Como formador de opinião também. E procurando a melhor solução até para o conforto, bem-estar, saúde. Pois é. Hoje o colaborador precisa disso, são predicados. E para a indústria também. Sim. Eu falo para o pessoal que o arquiteto ele não pode trabalhar com as tecnologias existentes.
ele também é um agente transformador da tecnologia. Com frequência, a gente vai lá na fábrica para desenvolver um produto e o pessoal fala, puxa, não dá para fazer isso aqui. E a gente fala, mas como que a gente faz para dar para fazer? Eu tenho que ajustar um pouco assim, assim, assado, mas eu também posso tentar na minha máquina fazer assim, de repente ele consegue fazer, e a gente já ouviu algumas vezes o pessoal da fábrica falar, nossa, eu nem sabia que a nossa máquina conseguia fazer isso. Então o arquiteto, na construção Tem civil, é a que mesma coisa, não, mas vamos tentar. Assim. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Não é à toa que ele tem aquelas prateleiras de concreto com 20 milímetros de espessura, que está até fora da norma, né? E que a norma diz que se fizer com menos de 2 centímetros para cima e para baixo do recobrimento do ferro, vai oxidar. Bom, a casa da Tumi está lá há 50 anos e não oxidou, né? Então acho que o problema está na prateleira ou está na norma? Então a gente também tem que ir tentando, né? E a norma não caiu do céu. Depois vai mudando também um pouco a norma, vai mudando um pouco a Matéria-prima tecnologia. A vai gente também tem que mudando. sempre instigar um pouco, não só a nossa própria equipe, mas os nossos parceiros também. Isso mesmo. Você falou, a gente estava falando do formador de opinião, né? Quem é que forma o formador de opinião? Onde é que você vai buscar inspiração para se formar e para formar opinião? Olha, primeiro, eu não sei se eu formo opinião, eu também não estou preocupado com isso. Mas o que forma... Eu queria aproveitar o gancho da palavra, só isso. Mas o que forma a minha opinião, não dá para saber de onde vem, na minha opinião. E eu gosto disso. Agora, uma coisa que eu aprendi, de novo, com meu pai, foi que quando eu era muito pequeno, eu já queria ser arquiteto. Minha mãe também é arquiteta, meu tio é arquiteto. Cresci num ambiente de arquitetura, né? E quando eu tinha lá uns 11, 12 anos, ficou muito claro que eu queria ser arquiteto. Meu pai acho que percebeu isso e começou a me levar junto nas viagens dele. E ele dava muita palestra. Aí ele esticava um pouquinho e a gente sempre visitava alguma coisa ou outra. Podia ser arquitetura ou arquitetura da natureza. Né? E nessas várias viagens, chegava num lugar e ele falava, ô filho, o que você achou da proporção daqui? Eu tinha 11, 12 anos. O que você achou? Quanto você acha que é o pé direito aqui? Você gostou daquele rodapé? O que você achou daquele detalhe? Você viu a paginação do piso aqui, que entra até no banheiro? Eu me lembro dele falando disso. E eu achava que aquilo era um pai querendo induzir, conversar com a criança. E meu pai vivia, respirava e bebia arquitetura. Então era o assunto dele. Então eu achava que aquilo era para jogar a conversa fora. Aí passaram muitos anos, quando eu comecei a criar, que eu percebi que tudo aquilo que ele estava fazendo era treinar o olhar, porque a gente tem que ter um olhar muito atento, né? É chegar aqui, pô, deixa eu dar um giro, deixa eu ver esse produto, deixa eu olhar ele por baixo, deixa eu ver como é que está aqui essa solução do ar-condicionado, da estrutura do rodapé, do encontro, etc. E tal. A gente tem 24 horas por dia, né? Porque é esse olhar atento que vai criando o nosso repertório. Então, e esse repertório não vem só de olhar arquitetura, vem dessa nossa conversa, vem de um filme que a gente assistiu, uma música que ouviu, cinema, obra de arte, vem de tudo, da convivência com meus filhos, né? Enfim, de tudo. Isso tudo vai entrando aqui, vai misturando, e que na hora que a gente cria, de alguma maneira isso sai. inspira, né? E eu venho de uma família que esse momento do sair é um momento muito intuitivo e não racional. Né? Isso muito por causa da Tomi, que pintava de uma maneira muito intuitiva os quadros dela. Né? Então a gente acredita muito no poder da intuição, que é algo que a gente pode ir abastecendo com o repertório. E o repertório de cada um é o repertório de cada um. Então, na hora que isso sai de uma maneira intuitiva, sai de uma maneira muito autoral. E eu acredito muito nisso e incentivo a equipe do escritório também a colocar de uma maneira intuitiva e não racional. Quando eu vejo que eles estão indo de uma maneira racional, eu falo, para. Está colocando entraves na sua criatividade. Cria, depois a gente vê como solucionar.
Então, não estou te respondendo muito bem, mas o que eu estou querendo dizer é que vem de tudo, porque eu acho que a gente tem que estar atento, né? Então, a opinião, ou melhor, a nossa criação vem disso, né? Do estar atento a tudo e criando o próprio repertório. Eu valorizo muito isso. E não um repertório específico, né? Um cara que manja tudo de arquitetura, ele é um especialista de arquitetura, mas aí você senta para conversar um pouco sobre literatura. Acho que é bom ter um panorama geral, alguns mais aprofundados, né? Cada um na sua profissão. Mas o panorama geral acho que ajuda a dar essa questão singular, individual, autoral, para a opinião ou para a criação. Como que você enxerga o futuro do workplace? O futuro do workplace, É. eu não sei. Eu não sei porque foi algo que mudou tanto nos últimos anos e que está, como eu falei... É porque a gente vive um momento onde nunca vivemos isso, né? Sim. Então, é um momento transformador e a gente está sendo protagonista nesse exato momento, né? Pelo Covid, pela tecnologia Covid, e por tudo tecnologia, Pois é. que tendências, aconteceu em tão pouco inovação, tempo. Pois é. né? Porque a internet, vamos falar em internet, é uma coisa de 95 para cá, né? Então é uma coisa nova ainda, que se aprendeu a trabalhar com internet. Hoje você tem inteligência artificial, você teve um período de Covid, o mundo virou global, né? Hoje você conversa Sim, com... sim, sim. Né, As mudanças climáticas. As mudanças climáticas, a gente não... Né, você liga com uma pessoa, você não sabe se o cara está, Sim. né, na sala do lado em Xangai, né, cara? Então, Pois é. Pois é. Então, nesse sentido, eu acho que está um pouquinho imprevisível. O que é legal. Acho que o ser imprevisível também é bom porque a coisa vai mudando. E aí a gente também vai tendo novos desafios, né? Eu acho que a tendência é ir para um caminho do meio termo, que é como está indo de fato, na minha opinião. Ou seja, ter uma certa quantidade de estações de trabalho não fixas e bastante espaço de convivência, não convencionais, Tá. não só sala de reunião, né? Eu acho que isso é um caminho que vai acontecer muito agora. É algo que depende muito da tecnologia. E a tecnologia está avançando muito rápido. agora a gente tem inteligência artificial, né? Ela já existia, mas agora está muito em prática e como é que vocês lá no escritório estão lidando com isso? A gente não usa, né? Não é que a gente não usa. A gente usa um pouco para traduzir alguns textos, Sim. traduz melhor, resumir contrato, resumir legislação, né? Que às vezes tem legislação de 70 páginas, você pede e faz assim, Ele te dá os itemização, principais. exato. Então, nisso sim. E às vezes a gente usa, mas eu até perguntei ontem na equipe como é que estava isso. Tem uma inteligência artificial para arquitetura chamada CREA, CREA. que eu não conheço, mas eu sei que a gente assina lá. Que é uma coisa assim, quando está quase tudo pronto, ela dá um brilho a mais. Então, tudo fica um pouco mais... Eu não gosto quando fica super realista, que eu acho que isso engana as pessoas, eu acho que não é justo. Mas ela dá um brilhinho a mais, você vê que o material fica um pouco melhor, né? Os utensílios na mesa ficam um pouco melhores, a figura humana fica um pouco melhor e tal. Então, de vez em quando isso é usado. No mais, a gente não usa inteligência artificial em criação, né? Então, não é algo que está muito presente lá no escritório. Eu sei que tem escritórios que estão usando muito. Acho isso um pouco perigoso no sentido de ficar um pouco homogêneo, né? Claro que a inteligência artificial ajuda para algumas coisas. E bem alimentada você pode chegar, mas eu acho que a gente é criativo o suficiente para não ter que fazê-la criar por nós, minha opinião, né? Agora, eu não estou muito preocupado também com a inteligência artificial, para falar a verdade. Que o pessoal fala, a inteligência artificial vai roubar a nossa profissão. Não. Etc. Isso eu não estou muito preocupado, porque eu acho que o arquiteto, mais do que se preocupar com a inteligência artificial, ele devia se preocupar com o mundo real, em a arquitetura se aproximar da população. Por quê? A arquitetura está cada vez mais distante da população. Outro dia eu vi números que me fizeram cair o queixo.
que das construções executadas, somente 10% contratam arquitetos. É muito pouco. Eu pensei que fosse menos ainda. Mas é muito pouco, Luiz. Se fosse me perguntar, eu ia falar 2%. Pois é. Então, Contato eu acho que a gente arquiteto. não tem que se preocupar muito com a inteligência artificial. A gente tem que se preocupar de aumentar esse 10% para a população de fato consumir arquitetura. E aí, se entrar um pouco de inteligência artificial, tudo bem, porque tem uma população enorme Sim, de a demanda. população é Né? grande, é. Mas não, a arquitetura já é considerada uma profissão muito elitizada, que de fato é. E que só desenha casa para rico, essas coisas. Né? O arquiteto precisa criar um movimento como classe, e isso sempre foi um problema, a arquitetura como classe, né? Os arquitetos unidos nunca foram muito unidos, como classe de modo a mostrar para a população, olha, usem a arquitetura. Isso é um benefício, não é mais caro, muito pelo contrário, muitas vezes a sua obra vai sair mais barata se você contratar um arquiteto por N motivos. Essa comunicação não é bem feita, então cada vez a gente está mais longe da população. Esse é o problema da arquitetura, não é a inteligência artificial. Mas você sabe que o Office Connect, né, ele existe justamente para a gente poder criar esse relacionamento, né, Onaga? Conexão, aproximação, né? porque, vamos dizer, o Onaga vem da revista, eu venho de uma parte de agência de comunicação, né? E na época da agência eu tinha clientes que eram fabricantes. E a indústria ela queria conversar nesse mercado com arquitetos, né? Que estão começando a surgir facilities, né? E existia essa grande dificuldade nossa, como agência, em você não ter uma plataforma onde conversa com esses profissionais para saber para onde isso está caminhando, né? Uhum. Então o Office surgiu de uma necessidade. De uma necessidade, do principalmente segmento. nesse segmento não residencial. Residencial você tem casa-cor, tem clube casa, tem uma série de Você tem várias atividades para atividades, residencial. Que é No insuficiente. corporativo, oi? E que mesmo assim é insuficiente. Talvez seja. Agora imagine para o corporativo que nunca teve nada, o comercial, Eu o entendo. varejo. Mas porque também. pensa, mesmo a Casa Cor, quanto que é o ingresso da Casa Cor? A população não vai. Ah, sim. Sim. Você está falando em termos de população, classe. Não vai. Não vai. Se a população classe média já consumisse a arquitetura, já seria uma super coisa. Não, é uma coisa muito nichada a arquitetura. E os arquitetos não estão percebendo muito isso. Estão mais preocupados, a inteligência artificial vai roubar minha profissão. Não, não tem. Eu acho que existem plataformas aí para arquitetura que facilitam, né, elas vão sendo desenvolvidas. Ela facilita sim, ela te dá um layout, ela te ajuda, né, Sim. em algumas coisas, mas a criatividade, a percepção, o conhecimento do arquiteto, do ser humano, eu acho que isso não vai acabar sendo substituído, né? Eu acho que ela vai trabalhar em conjunto, vai auxiliar, vai agilizar processos, né? Como você tem uma plataforma que vocês assinam, ela vai dar um brilho a mais, vai dar mas não vejo a máquina substituindo, né? Como essa proximidade também com o público, né? Ela tem que transcender essa barreira, né? E chegar nesse público para realmente trazer o pessoal para consumir mais arte. Sim. E isso cabe muito a nós. Sim. Não. E aí não adianta associação, não adianta nada, porque a gente percebe que a associação, muitas vezes, ela está trazendo um patrocinador para manter a associação ativa, né? E não indo falar com quem consome a arquitetura, Sim. né? Fazer um movimento, né, inverso nisso, né? Você tem razão. Não é nem crítica, não é nada, mas é Não, o que a gente percebe. É uma coisa que a gente tem que ficar atento para reverter isso. Porque pensa, se a gente está falando que só 10% das construções consomem arquitetura e a gente está reclamando de, eventualmente, falta de trabalho ou baixa remuneração, gente, tem outros 90% para ir atrás que a gente precisa chegar lá. O problema é que a gente não sabe chegar lá. Se a gente conseguir aumentar de 10 para 12... Já é um... É 20%. É 20%. Isso aqui é... Pois é. Não, isso não. Bom, a gente está chegando ao final do programa aqui. Não, né, Isso.
queremos te agradecer Eu por que agradeço bom o você Mas como arquiteto. contribuir para o conteúdo do nosso É. Foi painel. um prazer. Foi um Mas prazer. antes da gente encerrar esse bate-papo, eu queria ouvir a sua palavra sobre isso, né? O que é ser arquiteto para você? Para mim, ser arquiteto ou fazer arquitetura é criar possibilidades de espaços de convivência. Eu acho que a maior função da arquitetura, e a pandemia está aí para provar, Uhum. é possibilitar os espaços onde as pessoas se encontram. A gente não veio para esse mundo para ficar sozinho. E por isso foi uma tortura a pandemia. Né? Isso. A gente gosta de se encontrar, dessa troca. Só troca, olho Né? no olho. Então, eu acho que ser arquiteto, fazer arquitetura, possibilitar essas trocas. A arquitetura, ela tem um poder muito grande de fazer as pessoas se encontrarem. E aí eu dou como exemplo para mim aquilo que é a obra-prima da arquitetura brasileira, que é a Marquise de Ibirapuera. A Marquise de Ibirapuera não é um telhado. A Marquise de Ibirapuera permite com que a população vá ao Parque de Ibirapuera sem se preocupar se vai fazer muito sol ou se vai chover, porque é um abrigo que vai permitir encontro de diversas pessoas para conversar, família, Brincar. skate, rock, patins, breakdance, etc. Uma simples marquise possibilita tudo isso. Claro, tudo dentro daquele desenho genial do Oscar Niemeyer. Mas eu acho que a arquitetura, o mais importante é ter isso, é promover o encontro entre as pessoas. Até porque, falando da Marquise, ela estava passando aí por um projeto, né, de Está quase finalizado. quase finalizado, né? Tá uma beleza. Tá linda. Gostei lá. muito dessa definição. É. Muito boa. Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bem. Onega, obrigado. Guma, obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça a inscrição aqui e ative o sino para receber o alerta dos novos programas. Obrigado, até o próximo programa.